Olá, aluno, seja muito bem-vindo à quarta unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e a temática dessa quarta unidade é pesquisa de clima organizacional. Então, o tema aí que vai percorrer toda a unidade é a pesquisa de clima organizacional. Vamos lá no quadro, vou passar com você rapidamente aqui no resumo dessa unidade 4. Então, o objetivo é que você possa compreender o que é o clima organizacional, como identificar e aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional. A importância de estudar a respeito do clima organizacional é que ele é um importantíssimo indicador na gestão de pessoas, para a gestão de pessoas. Então, a gente sabe que fazer gestão implica em tomada de decisão e tomada de decisão em cima de informação. Então, o indicador é uma informação muito importante aí para a tomada de decisão e para a gestão de pessoas. Então, vamos lá ao quadro. Conhecer a percepção dos colaboradores acerca do clima, do ambiente de trabalho, sugere uma boa prática para o alcance de importantes estratégias organizacionais. Por quê? Qual que é a relação aí da percepção do colaborador acerca do ambiente de trabalho com as estratégias organizacionais? Bom, a estratégia também é uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela só se transforma em ação através das pessoas. Então, não adianta eu ter estratégias, eu ter toda a estrutura pronta para colocar essas estratégias em prática, ter a melhor tecnologia, a melhor estrutura física, mas se não tiver o envolvimento das pessoas. Então, conhecer acerca da percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e, consequentemente, sobre a sua satisfação, a sua motivação, o seu comprometimento, é muito importante, para a gente ver onde que a gente pode aí atuar para melhorar essa satisfação e essa percepção. Voltando ali ao quadro, a estrutura da organização, ela pode ter efeitos muito significativos sobre os seus integrantes. E fica inviável determinar o que leva à satisfação de cada um. Então, a estrutura da organização, ela não é só a estrutura física. A gente, quando fala de estrutura, pode pensar aí na estrutura física, mas não é só a estrutura física. Nós temos também a estrutura que ali ela é refletida no organograma da empresa, que é a estrutura funcional, mas a gente tem também dentro da estrutura organizacional a sua forma de gerenciamento, então o seu modelo de gestão. Então, isso também tem aí, pode ter um reflexo e vai ter na percepção do colaborador acerca desse ambiente, porque esse elemento também faz parte aí do ambiente da organização. Então, ali no quadro, ainda na contextualização, assim como sentimos, então, o clima ao nosso redor, se o ar está frio, está quente, está úmido ou está seco, também a gente percebe o ambiente, quando a gente entra numa organização. Então, normalmente, quando a gente não entra num ambiente, que pode ser aí dentro de uma organização, a gente pode sentir um ar mais tenso, um ambiente mais tenso, ou então um ambiente mais leve, onde as pessoas estão mais satisfeitas, se apresentam de bom humor, sorriem. Então, a gente pode perceber isso mesmo frequentando, mesmo que não seja trabalhando numa organização, mas frequentando essa organização, a gente pode também perceber isso, se o ambiente está bom ou não, pela reação das pessoas, pela maneira como elas estão ali se relacionando. Voltando ali ao quadro. No entanto, para de fato saber como os colaboradores percebem o ambiente profissional, faz-se necessário o uso de uma ferramenta importante, porque essa percepção a gente só vai conseguir identificar o que está influenciando ela, e qual é realmente a percepção de cada um, se a gente perguntar, Então, por isso, a importância de usar uma ferramenta para isso. Então, ali no quadro, essa ferramenta é a pesquisa de clima organizacional, Então, a forma mais completa e eficaz é por meio da aplicação da ferramenta de pesquisa de clima organizacional, que a sigla, a gente conhece como PCO, que se constitui uma ferramenta de gestão, extremamente útil para a tomada de decisão. Ela sendo conduzida da maneira correta, ela pode ser, então, utilizada como uma ferramenta de gestão, porque ela vai trazer informações confiáveis, informações precisas para essa tomada de decisão. Então, por isso que ela é considerada uma ferramenta de gestão.
Pesquisa de clima organizacional, fundamentos da metodologia. Quando a gente fala de fundamentos da metodologia, a gente está pensando assim, no que a metodologia da pesquisa de clima organizacional ela está baseada. Quais são os princípios, né, que baseiam essa ferramenta. Então, ali no quadro, quais são os fatores, né, a gente pode pensar aí, quais são esses fatores que influenciam a satisfação organizacional. Bom, a cultura, né, é um desses fatores. Então, veja, a cultura organizacional, ela está na base também daquilo que a gente vai compreender como clima organizacional. A cultura organizacional, ela reúne as políticas internas, né, da empresa, as suas crenças, aquilo que a gestão da empresa acredita, os seus valores, o que ela valoriza, né, valor ético, valor moral. E tudo isso influencia o comportamento, né? O comportamento das pessoas, o comportamento dos grupos, né? Isso que a gente chama de comportamento organizacional. E vai tornar o clima mais positivo ou negativo. Então, esse clima organizacional, ele é influenciado, né, pela cultura. Então, pelas políticas, pelas crenças, pelos valores, né, que estão ali naquela organização. Então, ali no quadro, Robbins coloca o seguinte, que o clima organizacional, ele reflete como que o ambiente é percebido, se é um ambiente mais tenso, mais favorável, mais positivo, mais agradável. E quando a gente está falando aqui de percepção, então a gente deve lembrar sempre que percepção é algo muito singular, né? Então depende aí de cada sujeito, de cada indivíduo. Qual o efeito, né, que aquilo que acontece no ambiente ali de trabalho dele tem para ele. E essa percepção, então, como ela é subjetiva, ela é singular, né? Não, a gente não consegue classificar ela como certa ou errada. Então, a pesquisa de clima, por exemplo, ela não tem esse objetivo, né, de identificar qual que é a percepção que está certa ou que está errada. Voltando ao quadro, o clima organizacional, ele vai refletir, então, essa atmosfera psicológica. Então, veja, né, quando a gente fala de atmosfera psicológica, a gente está relacionando a percepção e está relacionando a essas questões que são subjetivas, né, que são, então, ali singulares, né, de cada sujeito, que envolve a empresa e os funcionários. Então, veja que o clima organizacional, né, ele é uma medida que eu posso ali identificar, né, medir dentro da empresa, mas que ela tem esse aspecto, né, tão singular ali e muito subjetivo. Então, no quadro, um outro fundamento aqui da pesquisa, né, a cultura organizacional. A cultura organizacional, então, é responsável em parte pelo clima organizacional. Por que em parte? Porque, né, uma parte é determinada, então, por aquilo que eu vou compartilhar no grupo, né? Então, a cultura organizacional são todos aqueles hábitos, crenças, né, valores que são compartilhados dentro desse grupo social. Voltando ali ao quadro, então ela é responsável por uma parte, mas a percepção do colaborador, que é então como o efeito que essa cultura tem para ele singularmente, também vai influenciar o clima. Né? Então, e a percepção do colaborador sobre o clima organizacional vai determinar a sua satisfação em relação à empresa. Bom, existem também diferentes pesquisas, né, acerca de um fenômeno que acontece dentro do ambiente organizacional e que diz respeito também a essa singularidade, né, dos indivíduos, que é a motivação. A motivação é um fenômeno que é muito estudado dentro do campo organizacional, que busca identificar, né, esses estudos buscam identificar o que leva um sujeito a se comprometer com o seu trabalho, a se motivar, a se vincular, né, com o trabalho que realiza. Então, ali no quadro, a gente vai conhecer uma dessas pesquisas aqui, rapidamente, que foi desenvolvida pelo Maslow, que é conhecida como a teoria da motivação humana de Maslow. O Maslow, ele então identificou que o que pode motivar um indivíduo dentro do contexto organizacional, do trabalho dele, são algumas necessidades. Só que essas necessidades, elas não têm o mesmo peso, né? Elas não são iguais. Ele vai dizer, então, que essas necessidades, elas podem ser elencadas em uma hierarquia. Então, essa hierarquia, ele apresentou através de uma pirâmide. Essa ideia, né, da hierarquia das necessidades. Por isso ela é conhecida como a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow. Então ele vai dizer o seguinte, que existem algumas necessidades, que são essas que estão aqui na base da pirâmide,
que enquanto elas não estiverem satisfeitas, a próxima, né, o próximo grupo de necessidades, ele não vai ter esse efeito gerador de motivação para o sujeito. Então, as necessidades fisiológicas, que ele vai dizer que são as necessidades básicas, que estão na base da pirâmide, são aquelas, então, relativas à alimentação, a sono, né, fisiológica. Uma vez essas necessidades, quando elas estão atendidas, o que passa, né, a gerar motivação é a necessidade de segurança. Então ter uma estabilidade no trabalho, ter uma casa para morar. Depois vem o relacionamento, né? Então essa necessidade de estar dentro de um grupo, do pertencimento, depois de ser estimado, né, de ter importância e depois da realização pessoal. Então, veja, essa é uma teoria desenvolvida pelo Maslow. Nós temos diversas teorias aí a respeito da motivação humana em relação ao trabalho. E é muito importante que o gestor de pessoas, né, ele também entenda um pouco acerca dessas teorias, porque elas estão ali também, né, influenciando, por exemplo, os aspectos que a gente vai querer identificar dentro da pesquisa de clima, né, dentro do clima organizacional. O que eu vou investigar? Então, ali no quadro, a gente vai ver alguns elementos que podem indicar o estado do clima organizacional. Esses elementos, eles podem ser representados, por exemplo, pelo ambiente físico da organização, né? Então, pela sua estrutura física, a ergonomia, né? Que diz respeito a essa maneira como o sujeito se relaciona no seu aspecto também físico, na realização do seu trabalho. Então, aqui a gente poderia falar de necessidade fisiológica, muitas vezes de segurança, né? A atuação da liderança. Então, veja que a gente tem aspectos relacionais, né? Do relacionamento, a sua remuneração, que tem também uma relação com a estima, né? Porque isso tem uma relação com o status, a possibilidade de desenvolver carreira, um trabalho desafiador, a comunicação, o próprio estilo de gestão e o relacionamento interpessoal. Então veja que esses elementos, né, eles também têm aí uma relação com os fatores que são identificados como fatores motivacionais dentro do ambiente de trabalho. Então, obviamente, se o sujeito está satisfeito, né, a percepção dele acerca disso leva ele a ter uma satisfação, isso vai promover uma maior vinculação desse sujeito com o trabalho dele e um maior comprometimento também com o seu trabalho. Então, por isso que estudar acerca da motivação humana tem essa relação também com o clima organizacional e ajuda a gente a pensar nesses critérios, né, que nós devemos investigar dentro de uma pesquisa de clima. Pesquisa de clima organizacional, instrumentos na prática. Então, a pesquisa, ela é uma investigação, né? E para fazer uma investigação, é muito importante que eu utilize instrumentos. Então, nós vamos conhecer alguns instrumentos que podem ser utilizados nessa prática da pesquisa de clima organizacional. Então, vamos ao quadro para a gente levantar algumas considerações aqui. Ao se avaliar o clima organizacional, é importante que sejam verificados, além dos dados quantitativos, também os qualitativos. O que isso quer dizer, né? Não somente eu levantar, né, dados quantitativos no sentido de saber quantas pessoas, quantos colaboradores responderam, né, deram tal resposta para alguma pergunta, mas também, né, eu tenho aqui, como eu estou falando de percepção, é importante que também dentro do instrumento que eu vou usar, eu também consiga levantar informações de aspectos qualitativos, né, de aspectos, então, subjetivos dessa percepção. Então, ali no quadro, o número, quando ele é analisado em separado, sem um olhar mais atento, né, à percepção do colaborador, podem gerar informações imprecisas, resultados inócuos. Então, eu devo avaliar, né, se, por exemplo, em um determinado quesito, como a comunicação, por exemplo, né, o colaborador ele não está satisfeito, mas fazendo uma correlação com outras respostas que ele deu, eu posso, então, identificar o que leva, né, a essa não satisfação, por exemplo, com a comunicação. Será que é alguma coisa relacionada somente em um departamento, numa área?
gestão. Então, a gente não vai aplicar, por exemplo, com terceiros, né, com parceiros que às vezes até estão dentro da empresa ali trabalhando. No mesmo ambiente, né? Mas a pesquisa de clima é aplicada com os colaboradores da organização. Posso ter pessoas que são colaboradores trabalhando externamente, vendedor externo, né, em outras unidades, em outras filiais. Então, a pesquisa também deve, né, abranger e alcançar esses colaboradores também. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema ela se passa na empresa Empório Urbano, que é uma empresa familiar, né, administrada pelo seu Rui, que tem lá 35 colaboradores que trabalham no comércio de eletrônicos e games importados. E o seu Rui está querendo conhecer a percepção dos colaboradores da empresa dele. Então vamos lá no quadro. O seu Rui, da Empório Urbano, ele está bastante satisfeito com os procedimentos relacionados à gestão de pessoas que foram consolidados na empresa. Agora, ele quer conhecer a percepção da sua equipe sobre vários aspectos da empresa. Então, para isso, é preciso aplicar uma pesquisa de clima organizacional, que é a PCO, para medir essa satisfação e motivação da equipe. Bom, então qual que é o desafio aqui, né? Como o seu Rui é um profissional empreendedor e curioso, ele quer saber no que consiste cada uma das ferramentas, quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, você já tem aí um conhecimento para ajudar o seu Rui, né, para que ele possa, então, tomar a melhor decisão acerca das ferramentas que ele vai adotar. Então, vamos lá no quadro. A pesquisa de clima organizacional, ela deve ser realizada em algumas fases, né? Então, o seu Rui, é muito importante que ele saiba, né, que ele tome esse conhecimento, que a pesquisa de clima organizacional, ela precisa, então, obedecer uma metodologia. E essa metodologia, ela implica na identificação, né, que ele vai fazer das fases, né, dessa pesquisa e dele obedecer essas fases, né, dele não atropelar o processo, de não querer, por exemplo, já fazer a parte operacional, né, que é a aplicação direta da pesquisa. Mas antes, ele vai ter que tomar algumas decisões e envolver algumas pessoas na tomada dessas decisões. Primeiro, que precisa existir esse alinhamento com a direção da empresa. E esse alinhamento é com o objetivo da pesquisa, né? Então, o objetivo da pesquisa não é só ir lá e aplicar uma ferramenta, mas é eu fazer alguma coisa com isso depois. Então, eu vou tomar ações a partir daquilo que eu vou identificar. Então, isso tem que estar muito bem alinhado com a direção da empresa, com quem toma a decisão. Voltando ao quadro, aí ele vai começar a envolver outras pessoas da empresa dele na construção dessa ferramenta, na construção da pesquisa, ajudar ele a pensar e também a construir, né, essa ferramenta. Então, para isso, ele precisa compor um comitê que vai cuidar de definir esse instrumento de coleta de dados. Então, esse comitê, ele pode fazer parte, esse comitê é alguém da área de gestão de pessoas, ou se ele não tem essa gestão de pessoas ainda estruturada, ele pode contratar, né, alguém de fora pontualmente para ajudar na condução desse processo, dessa primeira implementação. E também pessoas que são representativas aí das diferentes áreas que ele tem na organização, para pensar, né, como que vai ser estruturada a pesquisa, que ferramenta que vai ser utilizada e quais vão ser essas etapas. Voltando ao quadro, e para fazer isso, né, como que vai ser um instrumento, qual pergunta que eu vou colocar nesse instrumento, o que eu quero saber, ele precisa verificar a missão, a visão, os princípios organizacionais e resgatar a cultura da empresa. Porque é importante que aquilo que ele vai investigar a respeito da satisfação dos colaboradores, da percepção dos colaboradores, tenha esse alinhamento com essas questões, com a missão, com a visão, com os princípios organizacionais. Quais são esses princípios, né? Quais são os elementos da cultura que são muito importantes, né? Que tem valor para ele, que ele acredita que são importantes. Então, ele precisa, a partir disso, pensar em que perguntas que ele vai fazer. O que seria importante, então, eu investigar para ver se o colaborador está satisfeito ou não, ou a percepção, né, desse colaborador acerca dessas questões. Voltando ao quadro, aí eu vou definir temas. Quais seriam aqueles temas que eu vou pesquisar?
Por exemplo, liderança, remuneração, estrutura física, né? Alguns temas que vão estar vinculados com aquilo que é importante para a estratégia organizacional. E daí eu vou, a partir desses temas, né, que são as dimensões, eu vou então elencar perguntas. Né? Então eu vou ali colocando as perguntas que eu vou fazer dentro de cada dimensão. Um outro aspecto muito importante aqui é a comunicação. Eu tenho que comunicar sobre a pesquisa de clima organizacional aos colaboradores. Por que isso? Né? Porque as pessoas elas só se sentem à vontade para participar de algo que elas conhecem, né? Que elas têm confiança. Então elas precisam saber, eu preciso fazer campanhas de comunicação para informar as pessoas de que essa pesquisa vai ser realizada, informar a respeito dos objetivos da pesquisa, né? Estimular as pessoas a participarem. Ali no quadro, ainda resolvendo, é importante que a empresa defina como que ela vai coletar o dado. Então, a maneira mais prática é pela aplicação do questionário. Então, esse questionário, ele é mais prático, né? Ele ajuda aí na tabulação, a analisar os dados, né? Então, ele é mais simples. Mas o seu Rui, ele também tem que pensar se dá para ele fazer o questionário somente, né? Através de uma ferramenta, então, dentro ali usando a internet, né? De uma ferramenta online, ou se ele vai ter que, para alguns casos, né, também disponibilizar, por exemplo, um formulário impresso. Então, ele tem que pensar, será que e o comitê ajuda a pensar isso, né? Como que o colaborador ele vai conseguir ter acesso e vai conseguir, então, responder a esse questionário. Ali no quadro, as dimensões e perguntas que serão feitas devem ser discutidas com a direção da empresa e com o comitê. Então, veja que não é possível a gente copiar uma pesquisa de clima organizacional de outra empresa, porque cada organização ela tem suas próprias necessidades. Eu posso me basear numa pesquisa que já exista? Sim, eu posso me basear, mas eu tenho que sempre adaptar à realidade de cada organização. Então, o seu Rui, ele pode até pegar uma pesquisa pronta, né, e na literatura, nos livros, mas ele vai construir a dele, né, baseado nessa que já está pronta. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar, encaminhando suas dúvidas e comentários através do chat, para que você faça isso com tranquilidade. Eu vou dar um tempo e daqui a pouquinho eu volto. Já temos aqui algumas participações, o pessoal de Baiti, aqui no Paraná, então um abraço pessoal de Baiti, fez o seguinte comentário, né, bem pertinente. O entendimento da hierarquia de Maslow é realmente muito importante na empresa. Entender o que motiva os colaboradores, em que nível da pirâmide eles estão, será crucial para o bom clima organizacional. Né? Obrigado aí pelo comentário, sim, então é muito importante o gestor, né, e quem está aí atuando dentro da área de gestão de pessoas, ele também conhecer acerca, né, dessas pesquisas, das teorias, né, que estudam sobre o comportamento humano, né, e a sua relação com o trabalho. O pessoal de Suzano, São Paulo, também um abraço, pessoal de Suzano, fazendo uma pergunta. As atitudes pessoais de um gestor em relação ao seu comportamento ou modo de agir,
influenciam em algum aspecto no comportamento organizacional da empresa? Com certeza, né? Porque quando a gente fala de comportamento organizacional, né, a organização se comporta através das pessoas, né? Então são os grupos, os indivíduos, né, que vão influenciar essa maneira de agir da organização. Então, as políticas que ela vai adotar, né, as suas crenças, valores, com certeza esse modo de agir, né, da liderança, do gestor, ele vai influenciar sim. O pessoal de Conceição do Araguaia, lá no Pará, um abraço pessoal do Pará. Exemplos das perguntas para pesquisa de clima organizacional em uma empresa, legal. Então, por exemplo, uma pergunta, né, básica, assim, que poderia estar em qualquer pesquisa de clima, né? Se a pessoa, por exemplo, ela está satisfeita com o salário dela, né? Então, o que você, a percepção em relação à sua remuneração. Então, eu posso fazer uma pergunta direta, assim, e eu posso colocar outras perguntas também, né, para identificar essa satisfação, como, por exemplo, você mudaria, né, aceitaria um outro trabalho pela mesma remuneração que você recebe aqui? Por uma remuneração menor? Por uma remuneração maior? Então, veja, né, que são perguntas ali, por exemplo, relacionadas à remuneração, né? Então, eu posso ter, né, diferentes perguntas, vai depender muito, né, de cada organização, daquilo que está relacionado ali com o trabalho, por exemplo, se a pessoa tem todas as informações que ela precisa, né? Você considera que tem todas as informações que precisa para a realização do seu trabalho? Então, aqui tá, né, uma pergunta também relacionada, por exemplo, com a comunicação. Você recebe, né, as informações, você tem conhecimento, você conhece a missão da empresa, você conhece quais são os valores, né, da organização, é lhe informado quais são as suas metas. Então, são perguntas, né, que eu vou colocar ali pensando vou primeiro pensar na dimensão, né, do que eu quero investigar e depois eu vou pensar quais perguntas que eu tenho que fazer para saber a respeito disso, né? Então, aí são alguns exemplos, mas a gente tem aí vários, né? E o gestor, ele pode usar, né, uma pesquisa, um modelo já pronto, né? A gente pode encontrar esses modelos dentro da literatura, dos livros, né, acadêmicos, de pesquisas acadêmicas e de outras fontes, né? Onde a gente pode se embasar para montar uma pesquisa para dentro da organização. Mas muito legal a participação de vocês, agradeço, né? Estou olhando aqui, acho que não tem mais nenhuma, então vamos prosseguir. Pesquisa de clima organizacional, montagem e análise. Vamos falar a respeito dessa montagem, né, da pesquisa e também da análise. Bom, então quando a gente está montando a pesquisa de clima organizacional, quais são alguns tópicos, né, que a gente poderia verificar? Né? Então, lembrando, vamos lá no quadro, lembrando sempre que a pesquisa, então, é uma investigação. Então, o que eu vou investigar? O que eu vou verificar? Eu posso, por exemplo, né, verificar aí a respeito do significado do trabalho realizado pelo colaborador. Né? O quanto que aquele trabalho, para ele, tem um significado. Eu posso também investigar a respeito dos salários e benefícios, da integração entre departamentos, da liderança e comunicação, do progresso profissional, né, se ele tem ali uma possibilidade de progredir profissionalmente, né, se ele conhece, por exemplo, o plano de carreira, né, se ele está satisfeito, se ele se vê trabalhando naquela empresa, né, daqui 5 anos, daqui 10 anos, relacionamento interpessoal, processos de decisão, se ele é envolvido na tomada de decisão, se ele participa de alguma forma nas decisões que têm relação com o trabalho dele, o ambiente profissional, a imagem da empresa, né? Então veja que isso é importante também para ele se identificar, né? Essa identificação ali com a organização. E direção e estratégias. Então são alguns tópicos que podem ser verificados. Obviamente que isso vai aí poder ser diferente de empresa para empresa, de organização para organização. Então, lá no quadro, como que a gente vai elaborar o questionário? Bom, primeiro definir junto à direção, aos gestores e ao comitê, quais são as dimensões que serão pesquisadas. Então, dimensão pode ser liderança, pode ser remuneração, pode ser relacionamento interpessoal, né? E daí vai ser necessário uma quantidade de perguntas que cubra de uma forma satisfatória essas dimensões. Então, eu vou pensar quais as perguntas que eu vou fazer para poder saber sobre a percepção do colaborador a respeito, por exemplo, da liderança, a respeito da comunicação, né?
E daí não é viável que a avaliação ela se limite somente a uma resposta sim ou não. Então, por exemplo, perguntar a respeito do salário, né? Se está satisfeito com o salário e daí ter uma resposta ela sim ou não. Por que isso? Porque eu vou estar polarizando, né? Eu vou estar, então, forçando aí uma polarização. Voltando ali ao quadro, é recomendável graduar a intensidade das respostas. Então, veja, né? Quais são, né, essas opções de graduação? Aí, quando eu estou pensando nas dimensões, quando eu estou pensando nas perguntas, né, que eu vou fazer junto ali ao comitê e à direção da empresa, eu também vou pensar em que tipo de graduação que eu vou colocar nas respostas. No questionário, geralmente a gente vai ter as respostas fechadas, né? Então tem uma pergunta fechada, a pergunta já está pronta e eu tenho também respostas fechadas. Isso não impede que eu coloque também a possibilidade do colaborador dar a sua impressão, né, colocar ali comentários, em algumas respostas também ele tem a possibilidade de colocar alguns comentários. Então ter ali também respostas abertas. Voltando ao quadro, a gente tem aqui alguns exemplos, esses são exemplos, né, de graduação. Sempre, quase sempre, nunca. Um outro tipo de resposta pode ser não tenho opinião, né? Ou excelente, ótimo, bom, regular, ruim. Veja que, por exemplo, uma resposta como não tenho opinião, às vezes numa determinado tipo de pergunta, ela é importante. Vamos supor que a organização ela ofereça, né, para os colaboradores lá um transporte, né? Tem um transporte da empresa, mas nem todo mundo utiliza. Então, aquelas pessoas que não utilizam, elas não vão ter opinião sobre aquilo. Ou eu tenho colaboradores que trabalham fora, né, que são lá, sei lá, vendedor externo, trabalha externamente, não está lá dentro da empresa. Então, algumas perguntas que são pertinentes para quem está ali utilizando a estrutura interna da empresa, mas que não faz sentido para quem trabalha fora. E lembra que esse questionário ele tem que ser igual para todo mundo. Então, eu também tenho que pensar nisso. Será que todo mundo utiliza, né? Porque se eu coloco só uma resposta sim ou não, veja que eu vou ter a tendência de fazer com que a pessoa, né, dê uma resposta ali. E essa resposta vai ser distorcida, né? Porque se ela não utiliza... Voltando ali no quadro, uma outra questão que eu vou ter aqui que pensar é no parâmetro que eu vou utilizar, que eu tenho que definir esse parâmetro, né, que eu vou utilizar para identificar quais são aquelas respostas que eu vou considerar como satisfação e quais são aquelas que eu vou considerar como insatisfação. Então, é parametrizar, né? Eu vou parametrizar, vou verificar qual que é o parâmetro. Então, por exemplo, né, geralmente nas pesquisas, as respostas sempre, quase sempre, sim, mais ou menos, são indicativos de satisfação. E raramente, não e nunca indicam insatisfação. Tá? Então, eu preciso definir esses parâmetros antes de aplicar a pesquisa. Tá? Antes de aplicar a pesquisa. Bom, então ali no quadro, também uma outra questão importante, né, é eu pensar também antes, no momento em que eu estou elaborando o questionário, elaborando a ferramenta, eu pensar como que eu vou tabular, né, que tipos de correlações que eu posso fazer com as respostas, né, que eu pretendo obter. Então, pode ser feita considerando as seguintes variáveis nessa tabulação. Eu posso fazer uma tabulação por questão, eu posso fazer por diretoria, por regime de trabalho, né? Às vezes eu tenho pessoas lá que são horistas, mensalistas, eu posso fazer por escolaridade, por sexo, eu posso fazer pelo índice de satisfação geral, por exemplo, né? Em uma determinada dimensão, lá de salário, de comunicação, de liderança. Posso fazer por departamento, por unidade, por tempo de serviço, por idade. Bom, mas se eu vou fazer essa tabulação, né, utilizando por esses parâmetros, eu preciso então ter essa informação. Se eu vou fazer por idade, eu vou precisar perguntar a idade. Se eu vou fazer por departamento, vou precisar ter essa informação do departamento. Aí eu tenho que tomar o cuidado de que as informações que eu vou pedir para o colaborador não identifiquem quem respondeu. Por exemplo, se eu vou lá pedir para que ele me informe qual que é o departamento que ele trabalha e também peço a informação, por exemplo, de idade. Às vezes eu tenho lá, né, mesmo que seja faixa etária, né, às vezes eu tenho somente uma pessoa naquele departamento com aquela faixa etária. Então, se eu pergunto isso, eu vou identificar quem respondeu. Então, eu não devo fazer essa pergunta.
Então, eu não vou conseguir fazer esse tipo de tabulação, ter essa informação. É melhor eu sacrificar, né, isso do que sacrificar a confiabilidade, né, e ali das respostas, porque a pessoa ela pode se dar conta disso. Olha, se eu falar em que área que eu estou e falar aqui, responder qual que é a minha idade, eles vão saber quem está respondendo. Então, veja que a tendência vai ser a pessoa responder aquilo que ela acredita, né, que os gestores queiram escutar, e não a realidade realmente do que ela sente, do que ela percebe. Então, é muito importante, né, na construção da ferramenta, a gente levar em consideração todos esses aspectos e tomar todos esses cuidados para que a gente possa realmente ter os dados confiáveis para a tomada de decisão. Pesquisa de clima organizacional resultado. Então, vamos falar um pouco a respeito dos resultados, né, da pesquisa de clima, como que a gente vai trabalhar e lidar com os dados que foram levantados. Então, vamos ali no quadro. O desdobramento nas interpretações de dados, ele é fundamental, né? Então, o que seria esse desdobramento? O que são os dados? Os dados são as respostas, né? Então, aquela resposta ali crua, né, é um dado. Tá? Então, voltando ali no quadro, o que seria esse desdobramento? Né? Porque, assim, números absolutos, eles podem esconder informações relevantes. Aí, se eu tenho lá a quantidade somente, né, de pessoas que responderam raramente, que responderam que estão satisfeitas, né? Então, isso não me diz muita coisa, né? Eu preciso desdobrar isso. Voltando ali no quadro, e eu vou fazer esse desdobramento, essa interpretação, através das correlações, né, que eu vou fazer. Então, essas correlações, elas devem ser feitas para que eu tenha um completo entendimento da percepção de todos os colaboradores, considerando os critérios que eu escolhi. Né? Então, eu posso fazer correlações em relação, por exemplo, à comunicação, o estilo de gestão, o estilo de liderança, o relacionamento interpessoal, a relação entre os departamentos, né? Então, eu vou fazendo essas correlações para poder, né, entender melhor por que aquela resposta foi dada. Bom, e nessas correlações eu posso utilizar, porque quando a gente trabalha com números, né, e eu vou ter números ali, eu vou ter a quantidade de respostas, uma forma, né, da gente poder visualizar, poder fazer a correlação, é através da utilização de gráficos. Então vamos ali ao quadro. Então, por exemplo, né, eu posso lá pegar em cada dimensão, eu vou ter várias perguntas, e eu posso então agrupar essas perguntas no momento da tabulação. Posso, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, de uma maneira que eu posso fazer para fazer essa interpretação, para poder, então, fazer essas correlações. Eu posso pegar lá na pesquisa de clima e ver quais foram as 4 perguntas pior hackeadas, que tiveram, né, a pior avaliação ali dos colaboradores. Então, uma pergunta foi: o bom desempenho é reconhecido? Então, aqui, veja que eu estou, nessa pergunta, o bom desempenho é reconhecido, ela está, né, relacionada com uma dimensão, né, do reconhecimento do desempenho. Dentro disso, eu poderia ter várias perguntas, mas que daí eu agrupei o resultado delas e cheguei lá no índice de 10%. Eu tenho também uma outra, né, qual o seu nível de satisfação em relação à sua preparação para realizar o trabalho? Qual o seu nível de satisfação com o seu salário? Qual o seu nível de satisfação com o seu ambiente de trabalho? Então, isso pode, por exemplo, me indicar muitas vezes que esse nível, né, de satisfação com o ambiente de trabalho, que o reconhecimento do desempenho, ele está tendo pouca influência, né, aqui na satisfação com o ambiente de trabalho, né, porque ele pode não ter, né, porque ele teve ali um indicador um pouco maior, né, do que o seu desempenho é reconhecido. Então, quais são as outras questões, né, que podem estar levando a essa satisfação com o trabalho ser hackeada, né, ali dentro das 4 perguntas piores, né, hackeadas? Então pode ser essa satisfação com a preparação para realizar o trabalho e também com o salário. Então, veja, eu vou fazer diferentes correlações, diferentes análises, diferentes leituras, tá? Então, não é somente pegar, né, um número cru. Então, ali no quadro,
um outro indicador também bem importante, né, que a gente vai procurar conhecer, é o que a gente chama de Índice de Satisfação Geral, ou ICG. É um número que representa o resultado geral e ele é uma referência para comparação. Então, esse ICG é qual que é o nível de satisfação, né, geral ali. Essa comparação, ela pode ser uma comparação da própria empresa, né, com ela mesma, em períodos de tempos diferentes aonde eu realizei aquela pesquisa, fiz a pesquisa agora, vou fazer daqui um tempo de novo e vou ver se melhorou, se piorou esse índice. Mas também é possível, por exemplo, eu fazer uma comparação com os meus concorrentes, com outras empresas do mesmo setor. Isso é possível através, né, de informações que são divulgadas, através de associações, de entidades de classe, que vão reunir informações do setor. Obviamente que essas informações do setor eu não vou identificar que empresa, né? Mas eu vou colocar, né, posso ter informação, olha, a média, né, das empresas desse setor é um índice de satisfação geral, né, de tanto. Ou eu posso até ter indicação de que empresa que é, com pesquisas como, por exemplo, que são divulgadas, amplamente publicadas, que são das melhores empresas para se trabalhar. Então, eu consigo identificar como é que está a minha empresa em relação a essas outras empresas que são identificadas com as melhores empresas para se trabalhar, que a gente poderia pensar assim que são aquelas que têm as melhores práticas de gestão. Então eu consigo fazer essa comparação. Às vezes também essa comparação é possível, né, dentro ali comparar com outras empresas, quando às vezes a empresa ela utiliza para a realização da pesquisa de clima a contratação de uma consultoria externa. Então muitas grandes empresas fazem isso, mas também é possível, né, pequenas fazerem isso através da contratação, por exemplo, de profissionais que atuam de uma forma autônoma no mercado. Então esses profissionais, veja, eles vão lá, fazem a pesquisa de clima numa empresa, fazem outra. Então, eles têm essa informação do setor, eles têm essa informação de uma determinada região. Obviamente, por uma questão ética, uma questão de sigilo, eles não vão divulgar dados específicos, mas eles podem apresentar uma comparação com a região, uma comparação geral, né, com o setor. Isso é importante, porque isso pode me indicar o quanto que minha empresa está sendo atrativa, né, para atrair os melhores profissionais, o quanto que ela está conseguindo, quais são os elementos ali que podem fazer com que ela não só atraia os melhores profissionais, mas consiga mantê-los. Então, ali no quadro também, a gente vai ver que esse índice, ele serve para essa comparação dos resultados ao longo do tempo, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa de clima agora, daqui 2 anos eu vou fazer novamente e eu vou comparar como é que está agora, né, em relação a essa pesquisa anterior. Então, essas informações, elas são importantes, elas precisam ser registradas, né, ficarem ali documentadas na organização. Bom, pesquisa de clima organizacional, divulgação. Vamos falar a respeito da divulgação, né? Porque eu tive o resultado da pesquisa e agora, né? Preciso divulgar esse resultado. Isso faz parte também da pesquisa de clima organizacional como uma ferramenta de gestão. Então, ali no quadro, nós vamos ver que após a tabulação dos dados e análise dos resultados, eu vou precisar formalizar, registrar isso, né? Deixar documentado. E isso é feito através de um relatório. E esse relatório, ele deve ser o mais completo possível. Então, eu vou colocar todas essas informações dentro de um relatório, porque isso vai permitir que eu deixe, né, documentado, e não só que eu tenha isso documentado para poder utilizar futuramente, né, como serve para comunicar, né, para comunicação. Então, voltando ali ao quadro, uma forma eficaz de eu poder trabalhar, né, dentro desse relatório é por meio de apresentação de gráficos e comentários pertinentes a cada um deles. Então, novamente, né, o gráfico ele é uma ferramenta muito interessante quando eu estou trabalhando com números, para apresentar os números, né? Como que eu vou falar a respeito dos números? Tudo bem, eu posso redigir um texto, mas a visualização, né, o entendimento desses números, ele se torna melhor, né, a assimilação disso, quando eu coloco isso na forma de um gráfico.
E daí eu posso fazer, né, as análises, os comentários através de um texto. Mas é possível, então, eu visualizar e assimilar isso, né, através de gráficos. Então, ali no quadro, a divulgação dos resultados aos colaboradores, ela é essencial. Então, veja que esse relatório completo, documentado, né, ele é importante para estar ali formalizado. E esse relatório eu vou apresentar para a diretoria, eu vou apresentar para o comitê, né? Mas eu também tenho que apresentar os resultados para todos os colaboradores da empresa, porque eu chamei todo mundo para participar, eu falei para todo mundo da importância disso, agora eles precisam saber o resultado. Bom, mas né, uma forma, né, de apresentar esses resultados, uma forma melhor, né, não seria talvez através desse relatório completo. Voltando ali no quadro, é importante que para essa divulgação, né, eu apresente esses dados de uma forma clara, de uma forma objetiva, né, que fique fácil da pessoa entender, né, compreender, de assimilar, né, as informações também que eu vou estar passando, que não fique uma coisa cansativa, né, que ela possa compreender, né, mais objetivamente aquilo que está sendo informado para ela. Voltando ali no quadro, então eu vou apresentar esses resultados gerais das dimensões. E daí eu vou fazer isso também utilizando os diferentes canais de comunicação que eu tiver dentro da empresa. Então eu posso utilizar mais de um, devo utilizar mais de um canal, divulgar amplamente para que essa informação chegue para todos. Voltando ali, então, quais são esses canais de comunicação? Eu posso usar, por exemplo, jornais internos, né, se a empresa tiver, murais, né, o mural é bem interessante porque fica também visualmente, né, chama atenção, as pessoas passam e visualizam, ali no local de um café, num refeitório, perto do relógio ponto, né. Também eu posso fazer as reuniões com os líderes, né? Então, o próprio gestor ele pode fazer uma reunião específica para divulgar isso, né, para os seus funcionários. Se eu tenho uma intranet, né, posso utilizar a intranet, isso faz com que eu alcance pessoas que também trabalham fora da empresa. Edições especiais, né, de jornais internos, então faço uma edição especialmente, né, para divulgar esse resultado da pesquisa de clima organizacional. Mas, né, lembrando então que essa divulgação, ela precisa ser objetiva, ser clara, por isso eu vou apresentar os dados gerais das dimensões. Não vou colocar lá pergunta a pergunta, como eu vou ter no relatório. Bom, e aí a divulgação não é somente desse resultado, mas é do que eu vou fazer a partir desse resultado. Então, veja, que o que eu vou fazer a partir desse resultado é uma decisão que cabe à diretoria. A diretoria ela vai analisar quais são esses pontos críticos, né, que foram ali identificados através da pesquisa de clima. Então, esses pontos críticos é algo, né, que diz respeito ali ao que pode estar comprometendo, por exemplo, o alcance dos resultados estratégicos da organização. Então, ela vai identificar quais são esses pontos críticos e vai tomar uma decisão. Quais são aqueles que ela vai atuar para tentar modificar, para tentar melhorar. E isso também ela deve apresentar para todos os colaboradores, através do formato de um plano de ação. Então, voltando ali no quadro, o que é um plano de ação? Né? O plano de ação, ele especifica a ação. Então, eu vou colocar lá qual ação que eu vou fazer, eu vou colocar que dimensão que essa ação ela se relaciona, por exemplo, se é de estrutura física, se é de liderança, se é de comunicação, né? E eu vou colocar qual ação que eu vou fazer. E eu vou informar também quem que vai ser o responsável por aquela ação e vou informar prazo, quando que vai começar, quando que vai terminar. E o plano de ação, essa divulgação, ela precisa então, né, ser ali divulgada e também permitir que o colaborador ele acompanhe isso, que ele faça um acompanhamento de como que está sendo isso. Então, de tempos em tempos, também vou informando novamente. Veja que isso vai dando credibilidade à ferramenta, né? Então, quando eu for fazer novamente, aplicar a pesquisa de clima, as pessoas vão se sentir motivadas a participar, porque elas entendem, né, que aquilo que foi identificado, que ela falou, que ela opinou, levou realmente a alguma melhoria. Então, voltando ali no quadro,
Isso deve ser divulgado, então, né, para todos ali na empresa, para todos os colaboradores, e esse cronograma de implantação dessas ações também. Ações que eu posso ter, ações de curto prazo, eu posso ter ações de médio prazo, e eu também posso ter ações de longo prazo. Então, essa divulgação, essa possibilidade de acompanhamento, né, de como que isso está sendo conduzido dentro da empresa, é importantíssimo. Então, por isso, né, que também um primeiro elemento, né, que deve fazer parte ali da decisão de utilizar uma pesquisa de clima organizacional como uma ferramenta de gestão, deve ser a implicação da direção da empresa, porque sem isso, eu vou chegar nessa etapa e não vou ter como fazer as ações, né? E daí isso vai levando essa descrença na ferramenta. Então, da próxima vez que eu for aplicar, as pessoas não vão se sentir motivadas a participar. Ou se elas participarem, muitas vezes elas vão dar uma resposta qualquer, né? Porque elas vão pensar assim, bom, não adianta eu responder honestamente porque eles não vão fazer nada com isso. Tá? Então, só é uma ferramenta de gestão quando, né, eu também levo ali em consideração e levo ali com esse respeito, essa importância, todas essas etapas. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa do seu Rui, e que está aí, né, querendo também aplicar o questionário da pesquisa de clima organizacional e saber o que ele vai fazer com o resultado dessa pesquisa. Então, vamos lá no quadro. A empresa ela está estruturando a pesquisa de clima organizacional. E o seu Rui, ele solicitou a você a elaboração de um questionário de pesquisa de clima organizacional para a empresa Empório Urbano. E após a aplicação da pesquisa de clima, o seu Rui ele precisa saber quais são os resultados. Então, veja, você já tem aí conhecimento, né, para você poder trabalhar auxiliando, né, o seu Rui aí na pesquisa de clima organizacional. Então, tem algumas questões aí que fazem parte desse desafio do seu Rui. Vamos lá no quadro. Quais são essas questões, né, que precisam assim ser esclarecidas e definidas? Com quais dimensões ele vai trabalhar, né? Então, lembrando que as dimensões elas têm que ter uma relação com a estratégia da empresa, com a visão, com a missão, com a cultura organizacional. Essas dimensões elas precisam ser definidas junto com o comitê. Assim como, né, as perguntas que vão estar ali em cada dimensão. E como que vai ser também essa escala de pontuação, a graduação, né, das respostas. Que tipo de pergunta, né, que ele vai fazer, então ele também não sabe como que ele vai, que tipo de pergunta que ele faz. Ele coloca pergunta aberta, pergunta fechada, né? Então veja que as perguntas, normalmente no questionário, elas são perguntas fechadas, mas a gente pode e deve colocar em algumas perguntas a possibilidade do colaborador colocar comentários. E ao final da pesquisa também deve ter um campo ali para ele fazer comentários, né? Para ele colocar alguma informação que não foi levantada durante a pesquisa ou algo que ele queira complementar. Voltando ao quadro, como serão apresentados os resultados e como que ele vai divulgar esses resultados também, né? Se ele vai divulgar para todo mundo, qual que é a importância, né, dessa divulgação para todas as pessoas. Então, veja, são várias dúvidas, né, que o seu Rui, ele tem, né, que ele não sabe como resolver porque ele não é da área de gestão de pessoas, né, ele nunca trabalhou com isso dentro da empresa dele, então ele fica com diversas dúvidas. Voltando ali no quadro, ajudando o seu Rui a resolver, é importante que no questionário estejam claras as informações sobre os objetivos da pesquisa e a importância de um preenchimento correto, bem como a relevância de uma participação consciente. Então, como o questionário é uma ferramenta que a pessoa ela vai responder sem que ela precise de ajuda de alguém, né? Então ela vai responder sozinha, não precisa de ajuda de uma outra pessoa, é muito importante que na própria ferramenta esteja bem claro, né, como que ela deve responder. Então, normalmente, numa pesquisa de clima, ele vai ter um cabeçalho, né, que vai, então, orientar ali aquela pessoa a respeito, novamente, eu posso ter feito uma ampla divulgação, ter informado para as pessoas esclarecidos qual que é o objetivo da pesquisa, mas ali também, novamente, eu vou colocar
por que está sendo realizada a pesquisa, de uma forma sucinta. Qual que é o objetivo e também vou esclarecer para essa pessoa que vai responder como que ela deve responder. Ela pode colocar assinalar mais de uma resposta nas perguntas. Em que perguntas que ela pode assinalar mais de uma resposta? Informar que vai ter perguntas que ela vai poder também colocar algum tipo de comentário. Então, né, como que ela deve responder? Então, isso tem que estar bem claro. Normalmente, quando a gente faz um instrumento de pesquisa, a gente costuma fazer um teste, né, antes de aplicar ele de uma forma geral. Então, que é um teste piloto. Então, vou construir o instrumento e vou selecionar algumas pessoas para poder fazer um teste com essas pessoas, para elas responderem e ver se elas tiveram alguma dificuldade, se, né, as respostas vieram, né, da forma como se pretendia que viessem. Às vezes a pessoa coloca lá mais de uma resposta em alguma pergunta que ela deveria só responder, né, assinalar só uma resposta. Então, tudo isso eu vou vendo para fazer o ajuste, né, na ferramenta para poder aplicar ela de uma forma mais ampla. Então, voltando ao quadro, aplicar todas as etapas é fundamental para o sucesso desse processo, né? Então, essas etapas, né, que fazem parte ali da metodologia, então deve também, né, ser obedecida ali pelo seu RUI. Né, a conscientização da direção, a formação do comitê, a participação, né, desse comitê na elaboração e na construção, né, da ferramenta. Então, isso também é importante. Então, ali no quadro, resolvendo aqui também, a divulgação dos resultados, né, que é uma coisa que o seu Rui também ficou em dúvida. Como que ele vai fazer, né? Como divulgar os resultados? A divulgação dos resultados aos colaboradores deve ser feita de forma clara e verdadeira, né? Então, se ali um resultado foi ruim, eu tenho que apresentar esse resultado ruim também. Aquilo que foi bom, né, também posso apresentar os resultados que tiveram, né, então, classificação ali boa, né, uma avaliação boa, e ver aquilo que, então, que eu vou continuar, né, utilizando porque as pessoas estão satisfeitas. Voltando ao quadro, a pesquisa de clima organizacional, ela é uma importante ferramenta de gestão na organização, né? A partir dessa escuta dos colaboradores, toda empresa pode gerir o clima organizacional. As pessoas que trabalham, né, na empresa, elas se sentem ali participando do gerenciamento desse clima e participando também da tomada de decisão da organização. Então, elas se sentem escutadas, né, ali levadas em consideração a percepção que elas têm sobre o ambiente na qual elas trabalham. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar através do chat, encaminhando dúvidas e comentários. Vou dar um tempinho, daqui a pouquinho eu retorno. Já temos aqui várias participações. O pessoal de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, um abraço para o pessoal, está fazendo a seguinte pergunta. Quando a empresa faz a pesquisa de clima organizacional e não coloca em prática as demandas dos colaboradores, pode haver um desestímulo por parte dos empregados, levando à dúvida, por que responder questionário se não há retorno? Isso mesmo, né? Então, daí não é uma ferramenta de gestão, né? Porque se não usa aqueles dados, aquelas informações para tomar alguma ação, né? Então, não é uma ferramenta de gestão. E é isso que vai fazendo com que essa ferramenta acabe caindo em desuso, né, que não seja efetiva. Então, veja, se a direção da empresa ela não toma essa consciência, né, e não
assimila isso, não tem para ela, né, essa importância para ela da ferramenta, né, ela acaba não fazendo, ou fazendo, né, só por fazer. E Juí também está fazendo um comentário, né, pessoal do Rio Grande do Sul, então um abraço aí pessoal de Juí também, né? A direção da empresa precisa estar comprometida na resolução do que foi apontado na pesquisa para não desestimular a participação nas próximas, é isso. Se ela não vê, né, como que aquilo que ela pode fazer ali, a ação, né, as ações que ela pode fazer, aquilo que está gerando insatisfação, como que aquilo reflete no alcance dos resultados, então, né, ela vai então só poder perceber assim, tá, né, o colaborador ele está insatisfeito, mas, né, que isso tem a ver, né, com o resultado da empresa? Se ele não tem, né, essa dimensão, se não está claro para ele essa dimensão, ele não vai fazer nada, né? Então, isso vai fazendo com que a ferramenta não seja uma ferramenta de gestão. O Tinga, na Bahia, também perguntando qual seria o indicativo de que um funcionário está descontente com o seu trabalho. Bom, a insatisfação, a percepção dele, né, quando ele está insatisfeito com vários aspectos do trabalho dele. Então, esse é um indicativo, isso indica. E esse indicativo, quando a gente, por exemplo, pensa na pesquisa, sempre que a gente pensa em indicativo, a gente pensa numa medida, a gente pensa em número, né? Medir leva a um número. E a pesquisa de clima, ela permite a gente transformar esses dados qualitativos, né? Percepção, subjetivos, em algo quantitativo, em algo mais objetivo. E na gestão a gente trabalha muito com essa questão objetiva, né? Então eu preciso ver número, né? Eu preciso analisar através dos números. Então é uma forma de eu pegar isso e transformar também em dados numéricos, que me permite então fazer essa comparação. Bom, se está 10% ali, a avaliação foi 10% e o outro foi 80%, então isso que está satisfeito para 80% das pessoas estão satisfeitas, beleza. 10% das pessoas só da empresa estão satisfeitas com essa questão. Então, isso está me indicando que isso daqui não está bom. Então, veja que o parâmetro, né, é um parâmetro numérico. Então, a gente transforma, né, essa questão que é subjetiva em algo que é objetivo, né, e que pode ser ali utilizado para tomada de decisão. O pessoal de Araripina, acho que é assim que fala, em Pernambuco, um abraço então pessoal aí de Araripina, pergunta o seguinte: qual o melhor momento para fazer um levantamento de satisfação junto aos colaboradores? Bom, eu não sei se tem assim um melhor momento, né? Eu acredito que ali dentro da empresa, assim, se eu tenho uma empresa pequena, sempre a gente pensa assim, a empresa é pequena, então às vezes não dá para aplicar nessas ferramentas de gestão aí que são utilizadas em grandes empresas. Não, dá sim, né? Porque toda empresa a gente precisa fazer gestão. Talvez a complexidade ela seja menor. E daí isso até facilita a aplicação, torna mais fácil aplicar. Então é muito importante, né, eu poder fazer, né, utilizar essas ferramentas, obviamente que elas devem ser adaptadas à realidade de cada organização. Então a gente deve pensar, entender o conceito, entender o objetivo e poder adaptar isso a cada realidade. Então não tem assim um momento, né? Agora, existem tempos, né? Eu não vou aplicar a pesquisa de clima, por exemplo, sei lá, 2, 3 vezes no ano. Eu posso aplicar ela, né, uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos. Às vezes também, nessa questão que você pergunta ali, qual o momento, às vezes no momento de mudança, né, que aconteceu alguma mudança na empresa, que tem algo que talvez eu perceba que poderia afetar, né, essa satisfação e a percepção do colaborador, aí seria interessante, né, às vezes eu tentar identificar se existe algum aspecto, né, que não está bom, que não está sendo percebido como bom e que eu não preciso esperar daqui 2 anos ou daqui 1 ano e meio, daqui 6 meses para fazer essa pesquisa. Se eu acho que acontece algo que pode ali afetar, né, a percepção, por exemplo, né, nesse momento de pandemia que as pessoas tiveram que trabalhar em home office. Então, como é que está isso, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa de clima para tentar identificar se tem algum aspecto aí que eu preciso tomar cuidado, que eu preciso, então, prestar mais atenção, dar um suporte maior para os colaboradores, para a realização do trabalho deles, né? Porque é uma modificação bem grande, né? Uma modificação em relação à relação dele com o trabalho, a aspectos da cultura da empresa, né?
Então, nesses momentos, às vezes é importante fazer a pesquisa de clima, não esperar, né, somente lá um momento específico. Então, espero ter respondido aí a essa questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que são essas as questões. Agradeço bastante a participação de vocês e gostaria de convidá-los, então, novamente ao quadro, para que a gente possa fazer uma recapitulação, né, do que foi abordado nessa unidade 4, que é a última unidade da disciplina de gestão de pessoas. Então, nessa unidade, você pôde compreender aí a importância da pesquisa de clima organizacional como uma ferramenta de gestão. Para que ela seja uma ferramenta de gestão, né, é importante levar em consideração os fundamentos, né, os princípios que estão na pesquisa de clima organizacional. E um princípio importante é a adesão da direção da empresa, né? Essa adesão não só em concordar em fazer a pesquisa, mas em utilizar ela depois para ações de melhoria, tá? E daí você pôde, então, também conhecer alguns instrumentos, né? Já se trata de uma pesquisa, a gente está fazendo uma investigação e esses instrumentos, né, são instrumentos investigativos. Então, de entrevista, a gente viu o painel de debates, mais um modelo que é muito utilizado, né, um instrumento que é muito utilizado é o questionário. Ele é o mais simples, né, e a gente deve sempre partir do mais simples para ir para o mais complexo. Você viu alguns modelos e dentro dos modelos a gente pôde trabalhar a questão de como que a gente pode fazer as perguntas, como que a gente pode colocar ali as respostas, né, tipos de respostas, as tabulações, né, que podem ser feitas. A tabulação é muito importante depois para a análise. A análise deve, né, ser feita também a partir das correlações dos dados, né? Quando eu correlaciono esses dados, eu transformo esses dados em informação. Essa informação, ela vai ser importante para os resultados, né? Para as ações que eu vou tomar. Esses resultados, eles devem ser documentados em relatórios e ele deve também ser documentados para poder ser divulgado amplamente para os colaboradores. E o resultado não é somente, né, aquilo que foi o resultado da pesquisa, né? Se eu conseguir chegar lá, né? Quais índices que eu consegui verificar de satisfação ou de insatisfação. Mas é o que eu vou fazer com isso. São as ações também que a direção da empresa, ela então decide fazer para melhorar aquilo que não está bom. Aquilo que os colaboradores perceberam e informaram para a organização que não estava bom. Então, você pôde aí, né, compreender como que a pesquisa de clima organizacional ela serve como uma importantíssima ferramenta de gestão de pessoas dentro das organizações, qualquer que seja ela, em qualquer porte, né, de qualquer segmento. Tá? E assim a gente chega ao final dessa unidade 4.